Olá, eu sou a Carolina da Colabore com o Futuro. A Colabore é uma empresa que tem o objetivo de ampliar o acesso à saúde da população brasileira. E o que é acesso à saúde? Nada mais é do que poder utilizar a saúde sempre que necessário. Quando a gente fala em saúde, a gente fala em tudo que se refere a ela. Então, por exemplo, ter à disposição medicamentos, profissionais da saúde, equipamentos, procedimentos, e agora, em tempos de coronavírus, o acesso à saúde é um grande desafio, e até por conta disso, a gente está vivendo essa questão da quarentena. Se nós tivéssemos acesso à saúde, a respiradores para todo mundo, a profissionais de saúde para todo mundo, a testes para podermos diagnosticar o coronavírus ou não, provavelmente a gente não ia estar tendo que estar em quarentena dessa forma que nós estamos, porque nós íamos ter a possibilidade de tratar a população brasileira. Então, por isso, né, que é tão importante a questão do acesso à saúde. Isso sempre foi um grande desafio no Brasil, não só agora em tempos de pandemia, agora, claro que se intensificou, mas o acesso à saúde sempre foi um grande desafio. No Brasil, ele é o quinto país mais populoso do mundo e o quinto maior país também em termos de território. E é muito difícil, né, a gente conseguir garantir um acesso à saúde universal e igualitário em todas as regiões do nosso país, já que em cada uma das regiões nós temos tantas diferenças, né, econômicas, sociais. Então, realmente, a questão do acesso à saúde é um grande desafio. A Colabore com o Futuro existe justamente por isso. O que a Colabore faz? Nós mobilizamos a população, empoderamos a população para que a população participe dos processos de decisão em saúde junto com o governo. Então, é muito comum, por exemplo, quem tem plano de saúde ter algum exame negado ou algum tratamento negado porque o plano não cobre. Ou quem usa o SUS ficar meses numa fila para conseguir uma simples consulta. E a primeira coisa que a gente faz é ficar bravo e correr para as redes sociais e reclamar e postar, né, no grupo da nossa família, falando que a gente está bravo porque a gente não teve aquele acesso à saúde que a gente precisava. Mas aí a gente fica falando nós com nós mesmos, né? E não adianta nada. O que poucas pessoas sabem é que existem canais oficiais para a população definir junto com o governo o que deve ser coberto pelos planos de saúde, onde que o governo deve investir o nosso dinheiro, quais são os remédios que têm que ser oferecidos pelo SUS. Então, muito mais do que a gente deixar essa decisão na mão só dos tomadores de decisão, é importante que nós também participemos dessa decisão para garantir que lá no fim, na ponta, tudo isso de fato esteja de acordo com as nossas necessidades. Então, as leis estejam de acordo com o que a população realmente precisa, os medicamentos oferecidos sejam aqueles que realmente fazem mais sentido para todos nós. Então, é muito importante que nós participemos desse processo de decisão. Falando agora especificamente em coronavírus, né, na pandemia do coronavírus, a gente está com alguns problemas de acesso que são bem importantes. Eu poderia citar aqui três principais. O primeiro deles é a questão da adesão ao tratamento. Então, os pacientes, está muito difícil de marcar consulta com um médico, por exemplo, né? Os médicos, muitos estão ali na linha de frente, tratando as pessoas com coronavírus, então as outras doenças, elas acabam ficando um pouco em segundo plano. O paciente, então, ele pula consultas com os médicos, muitas vezes porque o próprio médico cancela, às vezes porque o próprio paciente está com medo de ir até o hospital. Tem pacientes que fazem tratamento dentro do hospital, que é o caso dos pacientes com câncer, por exemplo, que tomam quimioterapia nos hospitais, e aí eles ficam com muito medo de ir até o hospital tomar a quimio, porque como eles têm a imunidade baixa, o hospital é um lugar de grande risco, então eles acabam pulando a quimioterapia por medo de ir até o hospital e ser infectado com coronavírus, porque não é só o coronavírus que existe por aí, apesar da gente ter falado bastante nele, existem outras doenças que também são muito graves e muito importantes, e na medida que a gente para de tomar o tratamento adequado, a gente vai ter provavelmente consequências maiores no futuro. E aí, como que o sistema de saúde vai lidar com esses problemas e com essa população que vai ter questões ainda mais graves? Então, também não podemos tratar de um problema, né, que é o coronavírus, e esquecer
das outras doenças. E aí, quando a gente fala em acesso, acho que o segundo ponto importante, que é um desafio que nós estamos enfrentando agora no meio da pandemia, é a questão realmente das outras doenças estarem sendo negligenciadas. Então, o acesso à informação também está sendo muito importante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem acesso de menos à saúde, a gente está tendo acesso de mais a informações, e muitas informações que não são de qualidade, muitas fake news. Nós temos que tomar muito cuidado com essas informações que a gente tem recebido. Primeiro, porque pode afetar a nossa saúde física, né? Então, dependendo ali da informação que está contida, pode fazer com que a gente deixe de tomar algum tratamento ou substitua um tratamento que já é comprovado cientificamente por algum outro que não tem comprovação científica, então isso é muito ruim. Mas também é muito importante para o nosso equilíbrio emocional. Então, a gente tem visto muitas notícias que têm só a função de trazer pânico, né? Elas não estão agregando muita coisa. Então, também é importante a gente filtrar essas notícias para garantir que nós estejamos bem equilibrados emocionalmente para passar por um momento que está sendo tão difícil para todos nós, né? E aí usar esse momento da quarentena e todos esses medos que estão surgindo aí durante todo esse processo para a gente entrar mais fundo dentro de nós, nos conhecermos, entendermos quem nós somos e realmente aproveitar isso tudo que nós estamos vivendo para a gente poder tirar algum proveito disso e ter um autoconhecimento ainda maior sobre nós mesmos, o que pode trazer grandes ganhos individualmente. E aí um terceiro ponto também em relação à questão do acesso que nós estamos vivendo nesse momento é a falta de medicamento. Então, existem vários motivos para essa falta de medicamento ela estar ocorrendo. Um deles é que as pessoas elas estão em pânico, então um pouco relacionado ao segundo item, né, que a gente falou da questão das fake news, do pânico que essas notícias elas têm gerado. As pessoas elas saem correndo ao mesmo tempo para pegar os medicamentos em farmácia de alto custo ou para comprar medicamentos, né, em farmácias normais ou em farmácias populares. E quando todo mundo vai ao mesmo tempo comprar medicamentos que muitas vezes a gente nem precisa, a gente só quer criar um estoque, é normal que haja falta. Então, a gente também tem que ter a consciência coletiva, né, nesse momento, então não pensar só no nosso equilíbrio emocional individual, que é o que eu estava falando anteriormente, mas também pensar no coletivo, né? E eu acho que o coronavírus ele nos trouxe essa reflexão mais do que nunca do quanto o bem-estar do outro tem um impacto direto no nosso bem-estar. Então, uma pessoa na China foi infectada com esse vírus e rapidamente infectou o mundo inteiro, né? E aí fronteiras foram fechadas, fez com que os governos só falassem sobre isso, pessoas fechadas em suas casas. Então, olha o impacto que uma pessoa, né, que adquiriu, que foi infectada com esse vírus, teve no mundo. Então, também acho que é importante nós termos essa consciência e usar esse senso coletivo para o bem, né? Assim, compartilhar amor, compartilhar generosidade, pensar no outro, né? Então, quando a gente for no supermercado, quando a gente for na farmácia, pensar se realmente eu preciso daquilo, se não deixar, né? E aí é dessa maneira que a gente vai garantir que os medicamentos não entrem em falta, que a gente consiga garantir que todas as pessoas elas tenham esse acesso ao tratamento. Acho que o caso do lúpus foi um caso muito característico, né? Então, quando o governo anunciou que a cloroquina era um remédio que poderia trazer bons resultados para os pacientes de coronavírus, as pessoas saíram correndo para comprar na farmácia a cloroquina. E os pacientes de lúpus ou de outras doenças reumáticas que usam esse medicamento, eles acabaram não conseguindo mais ter o acesso a esse medicamento porque outras pessoas que nem precisavam saíram correndo para comprar. Então, é um grande desafio também essa questão da falta dos medicamentos. Então, a gente falou aqui de 3 importantes desafios, né? Então, o primeiro, que é a questão da adesão ao tratamento. O segundo, que é o desafio das doenças agora estarem sendo negligenciadas, outras doenças que não o coronavírus. E o terceiro, que é a falta dos medicamentos. Mas aí não vamos falar só de desafio, né? Acho que também todas essas questões que nós estamos vivendo podem trazer grandes oportunidades. Acho que algumas eu já falei, né? Principalmente a questão de se voltar mais para dentro, do autoconhecimento, também de pensar na coletividade, de pensar para fora, de pensar no outro. Então, a partir desses desafios, têm aparecido oportunidades bem interessantes.
Por exemplo, para não criar essa aglomeração que estava acontecendo nas farmácias de alto custo, e muitas pessoas indo ao mesmo tempo pegar o remédio, foi criado um aplicativo, e aí a pessoa ela entra por esse aplicativo, ela só solicita o medicamento que ela precisa, e aí ela vai até a farmácia de alto custo, em 10 minutos ela pega o remédio dela e vai embora. Então, isso está sendo muito importante no sentido de evitar aglomeração, de evitar o contágio, das pessoas elas não ficarem mais com esse medo da falta de medicamento. Uma vez que ela faz a reserva pelo aplicativo, ela já fica segura que o remédio dela vai estar ali separado, disponível. Então, foi uma solução bem interessante que o governo achou. Aí, de novo, a gente volta para a discussão do acesso, né? Porque é super importante essa questão do aplicativo, mas todo mundo tem acesso à internet. Existem idosos que, mesmo com acesso à internet, não sabem usar um aplicativo. Né? Então, assim, já solucionamos essa questão para uma parte da população, mas sempre que a gente pensa em acesso, a gente tem que pensar no todo. Então, o que mais que pode ser feito para que toda a nossa população tenha acesso à saúde da maneira que é necessário? Mas já foi um passo muito importante essa criação desse aplicativo que está facilitando bastante nessa questão da retirada dos medicamentos de alto custo. Tem um outro projeto, que é um projeto do IVOC, Instituto Vencer o Câncer, que a Colabore com o Futuro é parceira técnica. Esse projeto chama Simpra Quimioral. O objetivo dele é, a partir do momento que um medicamento, um quimioterápico oral para uso domiciliar é registrado na Anvisa, automaticamente ele vai ser incorporado pelos planos de saúde oferecido para os pacientes com câncer que possuem planos de saúde. Esse medicamento é absolutamente importante, principalmente agora em tempos de coronavírus, já que, como eu falei anteriormente, os pacientes com câncer eles têm a imunidade baixa, eles têm medo de ir até o hospital tomar quimioterapia. Né? Se esse projeto fosse aprovado, os pacientes eles teriam acesso à quimioterapia em casa. Então, isso pouparia os pacientes de estarem expostos a uma série de riscos, além do que também traria uma série de economias para o sistema, né? Porque aí o paciente ele não precisa ir lá ocupar uma vaga no hospital para tomar quimioterapia, poderia dar acesso para outros pacientes também estarem ali usando aquele sistema, os profissionais da saúde que estariam ali disponíveis. Mas então, por conta do coronavírus, esse projeto tem sido visto como algo urgente, a gente tem conseguido fazer com que as tramitações acelerem, então também uma oportunidade que o coronavírus tem nos trazido, a gente conseguir agilizar um projeto que é tão importante. Acho que uma outra oportunidade que apareceu foi a questão da telemedicina, que foi aprovada agora, né, durante o coronavírus. Os governantes entenderam a importância de facilitar esse acesso aos profissionais da saúde, então os pacientes poderem se consultar à distância com os médicos. E aí eu acho que ficam as reflexões, né, assim, primeiro, por que a telemedicina, então, se pode ser aprovada, né, em caráter de urgência, por que já não tinha acontecido isso antes, para a gente melhorar o acesso, já que o acesso sempre foi um grande desafio? Né? Ou a gente está vendo agora o nosso governo se mobilizar, criar hospitais de campanha, investir um monte de parte do orçamento no coronavírus, por que isso já não tinha sido feito antes com doenças que também matam e que causam grandes sofrimentos, como é o caso do câncer, das doenças cardiovasculares e de tantas outras? Então, acho que o coronavírus nos trouxe uma série de reflexões sobre a questão do acesso à saúde, que a partir de agora é importante nós olharmos e, junto com os tomadores de decisão, já que, como eu disse também logo no começo, nós temos o poder, né? Nós temos a opção de fazer parte dessas decisões em saúde junto com o governo. Então, agora, junto com o governo, nós podemos olhar para o que de fato é prioritário, para que juntos nós possamos ter uma saúde mais justa, com leis mais efetivas e um acesso à saúde igualitário para todos no Brasil. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje um pouco, falar um pouco dessa questão dos desafios do acesso à saúde que a pandemia do coronavírus trouxe, mas também algumas soluções que estão sendo possíveis, oportunidades e reflexões que a gente está tendo com tudo isso, e reforçar que a Colabore com o Futuro ela existe justamente para isso, para ampliar a voz da sociedade, a gente conseguir organizar a voz, organizar as demandas de todo mundo,
divulgar essas ferramentas, os canais existentes para participação social e fazer com que o governo, de fato, escute as demandas da população para que a gente tenha políticas públicas mais justas e efetivas e que, de fato, atendam as demandas da população. Então, é isso. Siga, colabore com o futuro nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. No Spotify, nós temos também um canal de podcast muito interessante e ficamos em contato.